R$ 1,60 bilhão. Esse é o valor que aparece no centro de uma investigação que colocou nomes gigantes da internet e da música brasileira no radar da Polícia Federal. MC Pose do Rodo, MC Rian São Paulo e até a página Choquei, mas o que realmente está por trás dessa história? E por que isso virou um dos assuntos mais comentados do país em poucas horas? Hoje, você vai entender tudo. Tudo começou com uma operação da Polícia Federal que, segundo as primeiras informações divulgadas, tinha como foco investigar movimentações financeiras consideradas atípicas. Não era uma operação pequena. Estamos falando de algo estruturado, com múltiplos alvos, cruzamento de dados financeiros e um volume de dinheiro que ultrapassa a casa do bilhão. Sim, bilhão com B. E o que mais chamou a atenção foram os nomes envolvidos. De acordo com o que foi divulgado, os investigadores suspeitam da existência de um esquema sofisticado de movimentação de dinheiro. Entre os pontos analisados estariam empresas que poderiam funcionar como fachada, grandes quantias circulando em espécie, transferências fragmentadas para dificultar rastreamento e uso de criptomoedas em algumas etapas. Esse tipo de estrutura, segundo especialistas, costuma ser utilizado quando há tentativa de ocultar a origem de recursos. Mas atenção, tudo isso ainda está no campo da investigação. O caso ganhou uma proporção muito maior quando vieram à tona os nomes ligados à operação. MC Rian São Paulo, MC Pose do Rodo, dois artistas extremamente populares, com milhões de seguidores e forte presença nas redes sociais. Além deles, também surgiu o nome de Rafael Souza Oliveira, associado à página Choquei, conhecida por viralizar notícias e fofocas para milhões de pessoas todos os dias. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas uma investigação e virou um fenômeno na internet. Mas existe um detalhe muito importante que muita gente ignora: ser citado ou até mesmo detido em uma operação não significa culpa. E isso muda completamente a forma como a gente deve olhar para tudo isso. Segundo as suspeitas investigadas, o esquema poderia funcionar em camadas. Primeiro, o dinheiro entraria no sistema por meio de atividades que ainda estão sendo analisadas. Depois, esses valores poderiam ser distribuídos através de empresas registradas em diferentes nomes. Em seguida, as quantias seriam movimentadas em partes menores, justamente para evitar alertas automáticos de instituições financeiras. E por fim, parte desse dinheiro poderia circular em formatos mais difíceis de rastrear, como criptomoedas. Se comprovado, esse tipo de estrutura pode caracterizar lavagem de dinheiro. Mas reforçando mais uma vez, isso ainda está sendo apurado. Assim que os nomes começaram a circular, a internet simplesmente explodiu. Vídeos, comentários, teorias, opiniões, milhões de pessoas tentando entender o que estava acontecendo. E o mais curioso, a própria página Choquei, conhecida por divulgar notícias virais, acabou se tornando parte da notícia. Um efeito que só aumentou ainda mais a repercussão. Até o momento, as informações indicam que as defesas dos envolvidos seguem uma linha clara. Afirmam que ainda não tiveram acesso completo aos detalhes do processo, dizem que vão colaborar com as investigações e reforçam o direito à presunção de inocência, ou seja, o caso ainda está longe de uma conclusão. Esse tipo de situação levanta uma questão importante: até que ponto a fama, o dinheiro e a influência digital podem se cruzar com investigações desse nível? E mais, quantas outras histórias podem existir por trás de números tão altos? R$ 1,6 bilhão não é um valor comum. E definitivamente não passa despercebido. Agora, tudo depende dos próximos passos da investigação. Novas informações podem surgir a qualquer momento e mudar completamente o rumo dessa história.
Se você quer acompanhar cada detalhe, cada atualização e entender casos reais que estão acontecendo agora, se inscreve no canal. Porque essa história ainda está só começando. Mas tem um ponto que quase ninguém está falando: casos como esse não surgem do nada. Eles normalmente fazem parte de algo muito maior, investigações que já vinham acontecendo há meses, às vezes anos, em silêncio. E quando finalmente vem à tona, é porque já existe uma base muito mais profunda sendo analisada. Ou seja, o que a gente viu até agora pode ser só a superfície. E isso levanta outra pergunta importante: se um caso como esse chegou a esse nível, quantos outros ainda podem estar acontecendo sem ninguém saber? A internet reage rápido, julga rápido, espalha rápido. Mas a verdade costuma levar tempo para aparecer. E é exatamente nesse tempo que tudo pode mudar. Nomes podem ser retirados, outros podem surgir, e a história pode tomar um rumo completamente diferente do que parece hoje. Por isso, antes de tirar qualquer conclusão, vale lembrar: investigação não é sentença. E repercussão não é prova. Agora sim, eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso tudo vai dar em algo grande? Ou vai acabar sendo mais um caso que viralizou e depois sumiu? Comenta aqui embaixo, eu realmente quero ler o que você pensa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, casos reais, polêmicos e que estão acontecendo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando a próxima peça dessa história aparecer, você vai estar entre os primeiros a saber. E pode acreditar, essa história ainda vai dar muito o que falar.